Olá, boa noite. Hoje o Realidade em Pauta fala de um assunto extremamente importante para todos aqueles que são pais, principalmente de filhos pequenos ou adolescentes. A gente vai falar sobre os exames de imagens, muitas vezes tão necessários para um diagnóstico preciso, raio-x, tomografia, entre outros. Eles são mesmo muito importantes, só que muitas vezes não paramos para pensar nos efeitos nocivos dos raios que eles emitem. Por isso é necessário confiar no médico que pediu ou que não pediu um exame desse tipo, porque ele sim avalia a relação custo-benefício e sabe se realmente é preciso fazer um exame desses. Não há criança que resista a um bom desenho animado. E na casa da Raixilane não poderia ser diferente. Ela, que é mãe do Enzo, de 6 anos, e do Lucas, de 3, sabe o quanto é gostoso ver os pequenos assim, tão unidos. Mas não pense que essa tranquilidade dura o tempo todo não, viu? É que eles também são parceiros na hora de aprontar. A Rai conta que um belo dia, os meninos resolveram brincar de pular da cama dela para um colchão que estava no chão. Ela havia acabado de pedir que parassem com a brincadeira quando Lucas caiu de mau jeito e começou a chorar compulsivamente sem conseguir levantar. Imediatamente, o menino foi levado ao hospital. Uma pediatra atendeu, não tinha ortopedista de plantão, pediu um raio-x e ela desconfiou que tinha quebrado o braço, mas não tinha certeza. Pediu para ir para casa, aguardar até no outro dia cedo, que o ortopedista estaria de plantão no outro dia, às 7 horas da manhã. Então, nós retornamos no outro dia, o médico olhou o exame, pediu para tirar mais um, por causa da posição do braço, ele não conseguia ver, direito. E aí, no segundo exame, ele conseguiu visualizar que o braço dele havia quebrado. Pois é, o Lucas precisou ser submetido 2 vezes à radiação emitida pelos aparelhos durante os exames para finalmente receber um diagnóstico preciso. Na hora de acompanhar o pequeno durante o raio-x, a Rai ainda lembrou da importância da proteção contra os raios ionizantes. Ela até recebeu o colete, mas o protetor de tireoide... Fiquei preocupada se teria uma proteção no pescoço também, e ele disse que não havia necessidade. Aí eu perguntei, e o Lucas, não tem uma proteção assim para o corpo dele, já que vai tirar o raio-x só do braço? Aí ele falou assim, não, o Lucas não pode usar porque vai atrapalhar o exame. Daniel Carvalho, que é técnico em radiologia há 40 anos, revela que os equipamentos de raio-x têm um sistema que permite direcionar mais o raio conforme a área que vai ser exposta à radiação. Mas a orientação dele é absoluta quanto à proteção. O recomendado é que todo adulto que for acompanhar uma criança no momento do exame, ele tem que estar na sala, tem que estar protegido também, tá? A criança vai ser protegida, a área que não vai ser radiografada, e o adulto vai ficar com o protetor de tireoide e o avental de chumbo. Parece uma armadura, mas essa é a proteção utilizada para evitar que outras partes do corpo sejam expostas à radiação desnecessariamente. Tanto o colete quanto o protetor de tireoide são revestidos de chumbo. Para auxiliar nos diagnósticos, as tomografias e os raios-x se tornaram exames cada vez mais solicitados pelos médicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, enquanto em 2008 o volume de exames realizados em pacientes de até 19 anos era de 225 mil, no ano passado esse número saltou para 466 mil procedimentos. No total, foram mais de 350 milhões de exames de imagem realizados só nos últimos 10 anos. Entre os estados que mais registraram aumento no pedido desses exames está o Espírito Santo, com uma alta de 466%, Rio de Janeiro com 420%, Acre com 351%, Santa Catarina com 249% e Mato Grosso do Sul com 214%. Sempre se soube que radiação ionizante em excesso pode produzir efeitos deletérios à saúde do ser humano. Ocorre que nos últimos 10 anos dobraram-se o número de exames de imagem que utilizam essa radiação
sendo que a população de crianças e adolescentes no mesmo período não dobrou. Então, concluímos que eventualmente possa estar ocorrendo uma solicitação exagerada de exames e quando ela é exagerada, não há necessidade de fazer. De olho nesse exagero, a Sociedade Brasileira de Pediatria promoveu a campanha Imagigently. O objetivo é conscientizar profissionais de saúde, técnicos em radiologia e também pais e responsáveis para o uso racional desses procedimentos. A pediatra Natália Dias explica que é preciso ficar atento. Segundo ela, o uso indiscriminado desses exames pode ser ainda mais nocivo para a saúde de crianças e adolescentes, já que ainda estão em fase de desenvolvimento. Quando você recebe esse efeito constantemente, em grande quantidade, ele pode ser nocivo, porque ele pode alterar as células e isso pode alterar a multiplicação das células, gerando até câncer, se essa radiação for muito alta. Então, a gente tem que pesar muito risco-benefício. No caso de uma indicação médica, se for bem indicado, a radiação não é nociva. Se for um exame isolado, né? Agora, se você usa indiscriminadamente isso no futuro pode sim favorecer proliferação de células cancerosas no corpo. Esse seria o maior risco. E aqui dentro do estúdio eu tenho o prazer de receber Elisa Midori Yamakami Ribeiro. Ela é médica, pediatra e vai conversar com a gente aqui hoje. Elisa, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar com o Realidade em Pauta. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço este momento de estar aqui com vocês. Elisa, e é muito importante a gente tocar nesse assunto porque é possível que muitos pais que estão acompanhando a gente agora tenham a impressão de que é sempre bom fazer esse tipo de exame. Quanto mais, melhor. E aí? Eu considero que este exame é importante, sim, quando existe uma necessidade, quando a criança ela precisa para o diagnóstico, mas hoje nós estamos pensando muito no futuro da criança. Por quê? Porque cada radiação que ela recebe, essa radiação ela acaba acumulando, sendo acumulativa. E esse fato de ser acumulativa, ela pode causar algum dano lá quando for adulto. Então, isso é agora a nossa necessidade. A Sociedade de Pediatria e outras sociedades que mexem justamente com raio-x, tomografia, ressonância, eles estão preocupados com isso, né? Certo. Então, o efeito é acumulativo. Vai se acumulando. Sim. Quanto mais se faz, mais os efeitos vão ficando guardados no corpo. É isso? Sim. E o importante é pensarmos que a criança ela tem a pele, o tecido subcutâneo, ou pelo menos assim, a massa muscular, tudo é menor em relação ao adulto. E o que é importante que nós vemos é o seguinte, que ela está em fase de desenvolvimento. E essa fase de desenvolvimento tem multiplicação de células, multiplicação de várias coisas que podem estar alterando esse funcionamento, né, futuro. Claro. Agora, quando o pai chega a um consultório, você é pediatra há quanto tempo, Elisa? Há 30 anos. Há 30 anos você atende crianças e, claro, né, os seus pais também. Você percebeu mudança nesse período todo em relação a como o pai chega com o filho ao consultório, como era quando você começou o seu atendimento clínico, como é hoje? Quer dizer, o pai chegava ou hoje chega já com um pré-diagnóstico e diz, olha, meu filho está com tal coisa, preciso que você me indique tal exame e tal remédio. Sim. Hoje, o Dr. Google, né, que a gente tem visto muito frequente aí com as mães, tem prejudicado muito, né, o trabalho do pediatra, porque muitas vezes, assim, a clínica é soberana. Sim. Né? E essa clínica soberana faz com que o paciente ache que o exame complementar é importante. E muitas vezes só o exame clínico, como antigamente se fazia, é muito mais importante, né? O exame clínico, quando você fala, é aquilo lá, é o médico vendo o paciente. Vendo o paciente, examinando desde a cabeça aos pés, né? E conversando com a mãe sobre
como foi a evolução da doença, né, como que a criança se comporta dia a dia. Então, tudo isso, existe uma necessidade, em vez de chegar e simplesmente, olha, tem isso, eu quero um exame de imagem. Não é correto. Se uma criança em casa, né, as crianças estão sempre fazendo peripécias, subindo, descendo, correndo, pulando, caiu, uma queda normal, qualquer queda, é importante que esses pais levem a criança a uma consulta para ver se está tudo certo, ou não, são quedinhas do dia a dia, não tem por que se preocupar? As quedas, geralmente é assim, a criança se tiver uma fratura, ela continua sentindo dores. Então, a mãe tem que levar para identificar se realmente tem fratura. Agora, quando é uma queda simples, a criança chora um momento e depois age normalmente. Então, aí não tem necessidade. Mas a mãe, ela tem um dom, que eu acho que só Deus quem dá, que ela consegue perceber a gravidade da criança. Então, sempre, assim, não é necessário levar constantemente se é uma queda simples, né? Mas ela sentindo dor, é importante levar, sim. Leva ao médico o mais rápido possível. Sim. É interessante isso que você falou, né? De a mãe perceber quando o caso parece mais grave e quando não é tão grave assim, e aí procura a orientação médica. Agora, quando dentro do consultório a orientação médica é repassada, esses pais não conseguem, às vezes, colocar isso em prática, né? Não, tem que ficar observando, manter em observação, mas com a vida corrida de hoje, volta para casa, mas o filho vai para a escola, os pais vão para casa. Como é que é feito esse tipo de observação para saber a evolução do quadro clínico da criança? A escola, ela tem tempo de atendimento, de vivência com a criança. Sim. E a própria professora, ela consegue distinguir a alteração. Inclusive, muitas professoras conversam com os pais ou ligam para os pais relatando algum problema que aconteceu durante o dia com a criança. É super interessante, né? E eu vejo assim que a criança, ela relata também, né? O próprio quadro. Se ela não está bem, ela fica mais quietinha. Se está sentindo dor, ela começa a chorar. Então, a criança, ela consegue expressar bem. Isso é importante. Certo. Ela é muito espontânea, né? Sim. E uma coisa, assim, muito boa, né, em pediatria é isso, é a espontaneidade das crianças. Os exames de imagens são importantes para um diagnóstico correto, mas é preciso avaliar a real necessidade deles, já que os efeitos da radiação são cumulativos no organismo. E é importante também verificar se a calibragem do equipamento está adequada para cada pessoa. Pesquisas da Aliança para a Segurança Radiológica em Imagem Pediátrica mostraram que a cada 1000 crianças, 200 vão desenvolver tumores ao longo da vida, mesmo sem nunca terem sido expostas a raios ionizantes. Depois de passar por um exame de tomografia, os riscos de uma criança desenvolver câncer podem aumentar até 0,05%. O número pode parecer baixo, mas é necessário considerar que ao longo da vida, os efeitos da radiação são acumulativos e podem causar problemas mais sérios no futuro. Por isso, a campanha também alerta sobre a importância de adaptar a dosagem da radiação dos aparelhos conforme o paciente. O que se orienta é que se façam os exames apenas com o advento da necessidade de fazê-los e com a regulagem dos aparelhos para cada tipo de corpo. Uma criancinha pequena precisa de menos irradiação e aí nós conseguimos a mesma qualidade de imagem do que um adulto maior que precisa de um pouco mais de radiação. Nada é mais importante do que ter a certeza de que os filhos estão bem, não é mesmo? É por isso que quando eles apresentam alguma dor, os pais têm pressa em resolver o problema. A Patrícia é uma dessas mães cuidadosas e se preocupou quando a Ana Beatriz começou a acordar de madrugada com fortes dores na perna. E daí eu resolvi marcar o ortopedista para levar ela para ver se tinha necessidade, né? Na minha consciência tinha necessidade de fazer um raio-x
para ele verificar o que estava acontecendo com ela. É muito comum que os pais já cheguem no pronto-socorro ou até em uma consulta pedindo o médico para pedir os exames desnecessariamente. E muitas vezes é por falta de conhecimento, por insegurança, muitas vezes por uma falta de conversa do médico com o paciente, explicando que não há necessidade de pedir aquele exame. A Patrícia chegou ao consultório certa de que o raio-x traria todas as respostas, mas o diagnóstico médico foi dado depois de o especialista explicar o motivo pelo qual não indicaria a radiografia. Daí ele fez os exames, verificou que realmente a dor que ela sentia era só do crescimento, porque ela não tinha nenhuma dificuldade ou desvio na hora de andar, que eles observam tudo, né? E ele não quis expor ela, ele achou que era desnecessário uma radiografia. E assim, eu nunca tinha pensado nisso, porque é tão normal você chegar no médico, o médico pedir uma radiografia, que a gente até esquece que existem riscos, né? É também sobre essa consciência de pais e profissionais de saúde que a campanha aborda. Para a pediatra Natália Dias, o médico que se atenta mais ao exame físico do paciente pode fazer toda a diferença e evitar exposições desnecessárias aos exames que emitem radiação. É muito importante que o médico faça um exame físico bem feito, e o exame físico ele já responde muitas coisas, né, pra gente. A clínica, a gente diz que a clínica é soberana. Então, quando o médico sabe direito a história do paciente, o que está acontecendo, ele seguramente já pode saber se precisa ou não indicar um exame. E às vezes isso evita essa exposição desnecessária. Quem está atenta a isso também é a Cláudia Ferman, mãe do Pedro, que tem 13 anos. Teve uma situação que o médico, um dentista, pediu o raio-x da boca e nem ia colocar aparelho. E simplesmente pediu. E aí eu me recusei, não quis fazer não, porque ele mesmo já tinha me dito, olha, o aparelho vai ser só daqui 3, 4 anos. Falei, então para que o raio-x? A Cláudia conta também que acha importante a troca de informações entre paciente e médico para favorecer o uso de outros recursos que levem a um diagnóstico. Sempre que a gente precisa ir ao médico e o médico pede um raio-x, eu falo, olha, ele já submeteu a um procedimento desse há X meses. E aí o médico procura fazer um outro tipo de diagnóstico, usar uma outra ferramenta, porque realmente a gente não acha muito adequado fazer sem um espaçamento grande, né, razoável para diminuir essa exposição. Então, necessidade de fazer o exame? Faça o exame. Não há necessidade de fazer o exame? Não se faz o exame. E que os aparelhos estejam regulados para cada pessoa que vai entrar na realização do exame. E a gente continua a conversa aqui no estúdio também. Hoje eu recebo aqui a Elisa Ribeiro, ela é pediatra, há 30 anos atua na pediatria. Elisa, gostei muito de ouvir agora na reportagem o termo que você usou antes aqui no primeiro bloco. A clínica é soberana. Eu nunca tinha ouvido isso antes. E faz todo sentido. Quer dizer, o profissional da medicina se capacitou para olhar no olho do paciente, examiná-lo e chegar a um diagnóstico. Os exames são um complemento, como você falou, são exames complementares que são utilizados em casos muito específicos. Sim. O importante é porque o pediatra ele conhece a criança. Então, é necessário essa confiança da família com o pediatra. E quando o pediatra conhece, ela sabe geralmente o que está acontecendo, mesmo antes da mãe relatar alguma coisa. Então, esse relacionamento criança-família e o pediatra é muito importante. Agora, se houver dúvida com relação ao diagnóstico, quer dizer, se o pai fala, não, ele não pediu exame nenhum, então é melhor procurar uma segunda opinião antes de partir para Google, antes de partir para ir a alguém que realmente vai pedir um exame. Está na dúvida? Procure uma segunda opinião? Pode, mas assim, o importante, esse relacionamento é importante. Então faz a diferença isso. Porque o pediatra... E sempre é o mesmo, né? Desde que a criança nasceu, é o mesmo que está acompanhando, conhece a história clínica da criança. O desenvolvimento, o crescimento, todo esse acompanhamento é muito importante para a criança. Por quê? Porque nós vamos ver assim,
em relação não só ao crescimento físico, o emocional, também como é a parte intelectual, tudo isso é importante na criança, né? Então, eu acho que o pediatra ele consegue abranger bem todo toda essa formação dessa criança, né? Como que os pais podem identificar se quando a criança tem se queixado de uma dor, de alguma coisa, como saber se essa queixa é real ou se, quem sabe, é só um pedido de atenção? Então, geralmente, o pedido de atenção é quando você dá um carinho, aquela dor passa. Agora, quando a dor persiste, a criança acorda de noite, ela relata a queixa de dor, não só isso também, mas assim, uma queixa constante e frequente, leva ao pediatra para poder realmente tirar essa dúvida, né? E isso daí, existem outros exames que podem ser feitos. Não precisa ser necessariamente um raio-x ou uma tomografia. Se houver necessidade, é importante fazê-lo sim. Mas se não houver necessidade, eu acho que o próprio pediatra ele vai conversar e vai talvez usar outros métodos para poder achar o diagnóstico do quadro. Claro. Qual é a frequência para se levar uma criança ao pediatra? Então, eu falo assim, geralmente para as mães, no primeiro ano, todo mês, né? Todo mês mesmo. Porque tem fases que a criança às vezes atrasa o desenvolvimento. E o pediatra pode enxergar isso e encaminhar, por exemplo, para um fisioterapeuta para tentar estimular, né? Ou para uma fono para ajudar na fala. Então, tem várias coisas que o pediatra observa nesse primeiro ano. No segundo, já é um pouco mais espaçada as consultas, mas geralmente as mães têm um pouco de insegurança. Então, é bom ir lá, conversar, tirar as dúvidas, né? Porque surgem muitas dúvidas, principalmente a alimentação. Sim. Isso é interessante, porque a gente pensa muito em médico, Elisa, não só no caso do pediatra, mas em médico de maneira geral. Pensa-se no médico para resolver o problema de uma doença que já se estabeleceu. Mas é importante, no que você está me dizendo, levar ao médico para evitar que uma doença surja. Quer dizer, a medicina preventiva. Preventiva. Isso é importantíssimo, né? Não só essa prevenção a gente vê em todos os aspectos na pediatria, né? Inclusive esse quadro que nós estamos falando hoje, existe a prevenção da radioproteção, né? Então, hoje tem carteirinhas que a gente, como tem carteirinhas de vacinação, nós temos agora carteirinha de radioproteção, né? E é interessante que agora a gente tem várias representações, né, da radiologia, que eles estão preocupados em dar menor quantidade de radiação ou fazer menos exames, porque isso daí já viram que é deletérico, né? E o que é importante é a gente pode abaixar a quantidade de miliampere ou quilovoltagem que a gente faz os exames. Então, isso é super assim, importante. A gente vê em Barretos, né, o Hospital do Câncer de Barretos, eles estão assim, preocupadíssimos, né, em relação a isso. Então, eles hoje fazem exames que são causam menos radiação e também a gente tem no próprio no soft que eles têm agora para ver o raio-x, tem a imagem zoom. Então, a gente consegue ver melhor com menos radiação. Com uma intensidade menor, mas ainda assim se consegue ainda consegue ver detalhes com a janela zoom, né? Então, assim, a gente tudo isso mostra a preocupação e a importância desse tema. Sim. Hoje, assim, a preocupação é muito grande, né? Todos, né, estão envolvidos, né? Não só a pediatria, como o pessoal da radiologia, os técnicos, a ortopedia, os oncologistas. Então, assim, são muitos comitês ou muitos médicos envolvidos em tudo isso. Claro, e por isso a importância de o Realidade em Pauta hoje estar abordando esse tema para ajudar você de casa a entender a importância
que tem esse fato de tentar se reduzir o uso desse tipo de exame, só para o necessário mesmo. Elisa, muito obrigado pela sua colaboração com a gente, foi extremamente importante. Eu que agradeço e eu acho que tudo que nós fizemos por uma criança, hoje, vale a pena para o futuro, mãe, né, para o futuro. Então, o amanhã dessa criança é importante para todos nós, né? É verdade, Elisa, muito obrigado. A você de casa, muito obrigado também. A gente te agradece pela companhia. Você pode rever esse programa lá no nosso site, como sempre, novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você e até o próximo encontro.